Olá, queridas filhas amadas, que prazer podemos estar aqui novamente, conversando um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração sobre o propósito do Tea and Bible. Hoje nós vamos falar sobre o corpo como uma criação de Deus. Então, eu já peço para você abrir a tua Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, nós sabemos, então, que o nosso corpo, ele foi uma criação de Deus, né? E ele é uma obra-prima do Senhor, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, a nossa saúde, ela é uma questão de causa e efeito. Então, existem motivos para você ter as doenças e também existem leis que irão promover a saúde ou melhorar a tua saúde. O motivo leva à enfermidade, mas as leis ao conhecimento. Então, o nosso corpo, ele foi criado por Deus. Veja lá em Salmo 139, 14, o que ele diz. Em Salmo 139, versículo 14, diz o seguinte. 14 diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, o nosso corpo, ele foi redimido por Deus. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, ele diz assim, 1 Coríntios 6, 20, diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O nosso corpo deve ser consagrado a Deus. Em Romanos 12, 1, ele diz, Romanos 12, 1, portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O nosso corpo, ele é uma habitação de Deus. 1 Coríntios 16, 20. Então, veja quantas coisas nós estamos vendo aqui. Diz assim, ó: todos os irmãos daqui lhes enviem saudação, saúde uns aos outros com um beijo. Então, o que a gente entende aqui? Que nós devemos cuidar do nosso corpo. O plano de Deus para a saúde, ele está todo embasado num livro que é a Bíblia. Então, quando nós temos leis na Bíblia, elas é que devem reger o nosso modo de agir. E quais são algumas das leis simples, porém, que são muito importantes à nossa saúde, aonde que nós encontramos então na Bíblia? Por exemplo, eu vou citar ali que quer dizer assim, comer as nossas refeições em intervalos regulares. Você sabia que você tem que fazer refeição em horários regulares? Isso está aqui escrito na Bíblia? Então, aonde está isso? Em Eclesiastes 10, 17, que diz: feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido para recuperar as forças e não para embriagar-se. Então, veja quão importante é você se alimentar de 3 em 3 horas, né? Então, fazer aquilo que a Bíblia está falando. Então, a Bíblia diz isso. Ela também diz não comer demais. Aonde nós encontramos? Em Provérbios 23, no versículo 2, diz para não comer demais. Então, aquela que come demais, que não tem... é uma gula. Encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Então, tem que moderar o seu apetite. Não guardar inveja, nem ressentimento. Esse tipo de sentimentos, eles são
pecaminosos, são relacionamentos que prejudicam a saúde. E isso também é bíblico, está em Provérbios 14:30. Então, em Provérbios 14:30, tudo está aqui na Bíblia. Veja como é importante, né? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, ela apodrece os ossos. Veja quão sério é isso, né? Mantenha a sua disposição alegre, feliz, confie plenamente no Senhor. Outra coisa importante, equilibre o trabalho, o exercício, o descanso, o sono. Então, por isso, nós temos que ter um tempo para trabalhar, um tempo para exercitar, um tempo para descansar, um tempo para dormir. Nós temos que dormir cedo, levantar cedo. Então, essa lição, ela serve para mim. Porque eu tenho essa dificuldade, eu durmo muito tarde. E nós sabemos que nós precisamos dos hormônios da noite para ter uma boa saúde. Então, nós temos que estar assim em equilíbrio. Também nós precisamos manter o nosso corpo limpo. Isso também está em Isaías 52, versículo 11. Então, não é só o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, né? Nós temos que ser moderados em todas as coisas, em tudo que nós vamos fazer. Nós temos também que evitar qualquer coisa que prejudique o nosso corpo. Isso está em 1 Coríntios 3,16. Fazer as refeições num momento feliz. Então, isso já foi falado na mesa, no vídeo, no encontro com a convidada. Então, nós falamos sobre a importância de você estar sentado na mesa, né? E ajudar aqueles que precisam. Então, assim, hoje eu quis, assim, mostrar para vocês que para viver uma vida em equilíbrio, nós temos que ter uma base. A base da nossa vida deve ser esse livro. O livro da vida é a Bíblia. Aqui nós temos os ensinamentos para a gente poder viver uma vida feliz e saudável. Então, assim, hoje eu vou falar sobre um chá, né? Mas, veja, não é só o chá. Você tem que estar exposto ao sol, você tem que respirar o ar fresco, você tem que andar com os pés descalços, tem que ter uma alimentação natural, tem que dormir mais cedo, levantar mais cedo. Isso é para mim, já vou dizendo, né? Tem que ter pensamentos e atitudes proativas, não pode abandonar a fé e tem que ter a tua oração. Então, essas são as dicas de hoje para que você tenha uma vida saudável. Então, nós vamos continuar o nosso vídeo falando um pouquinho sobre o chá que nós chamamos de matcha. Olá, vamos dar continuidade então ao que eu gostaria de estar falando com vocês sobre o chá, que ele se chama matcha. E o que é o matcha, que muitas pessoas não sabem, né? Ele é de origem japonesa até chinesa. Ele vem de uma folha que é a Camellia sinensis. Então, a Camellia sinensis, eu vou pedir para a Sara estar mostrando aqui, para vocês poderem entender. Os chás, eles, dependendo as folhas, né, e tanto as ervas e os brotos, né, eles, dependendo do tipo de secagem e da trituração, eles vão virando vários chás, né? Então, a Camellia sinensis, ela pode virar o chá branco, o chá verde, o chá oolong e o chá preto. Do chá verde, quando elas não tomam sol, essas folhas do chá, elas têm um tempo de preparação e elas não são colocadas ao sol, elas são cobertas. O que acontece com essas folhas? Elas vão ter uma particularidade que seria muita clorofila. Então, você vê que esse é um chá que não é de folha, ele é um chá em pó. Ao contrário do resto dos outros chás que nós encontramos, a particularidade desse, ele vem do chá verde, ele tem uma maior concentração tanto da cafeína, da tianina e da clorofila, e isso ajuda muito, ele tem um poder antioxidante para o organismo muito alto,
E isso que nós fazemos, essas folhas, então, esse verde, esse pó aqui, que depois a minha editora vai mostrar aqui, ele chama Usu chá, que ela é só o pó, então, é um pó das folhas do chá verde, que nós chamamos de matcha. Então, para consumir o matcha, nós precisamos estar fazendo o quê? Colocando ele na água e fazendo com que ele seja... nós devemos mexer ele para tirar todos os ativos, né, dentro da água e para tirar os benefícios, então, que são muitos. Então, qual é o primeiro benefício que você vai encontrar? É o poder antioxidante, muito grande. Então, ele protege as células dos efeitos dos radicais livres, que nós já falamos, né? Protege do envelhecimento, da degeneração e da degradação da célula. Muito importante para a pele, para o cuidado celular, né? E muitos alimentos que nós encontramos, eles têm antioxidantes, como arroz integral, café, couve-flor, o brócolis, a berinjela, o próprio gengibre e a lentilha. Mas o matcha, ele tem muito mais antioxidante que todos esses outros, também por causa das catequinas, né? Então, assim, ele é um chá poderoso mesmo. Ele também vai aumentar o metabolismo em 40%, favorecendo o quê? O emagrecimento e a perca de peso. Mas não é só ele sozinho. Então, por exemplo, você vai fazer um treino, então você usa um matcha antes de fazer o treino, ele vai te ajudar a fazer, né, essa redução então de peso. Ele reduz o estresse por causa da tianina. E ele também pode melhorar o humor, né? Melhora o humor, ele melhora a memória, a concentração, por causa então da cafeína, que é um alcaloide com propriedades de deixar a pessoa mais alerta, né? Então, ele também tem uma alta concentração de cafeína. Então, a tianina, ela faz o quê? Ela aumenta o GABA, que é um neurotransmissor, e isso tem um efeito sobre o sistema nervoso central e também aumenta os níveis de dopamina e os níveis de serotonina e ajuda a controlar a pressão arterial. Veja, esse chá, ele tem contraindicações também, como em tudo que eu tenho falado aqui, né? Eu estou dando apenas dica, mas você tem que procurar sempre um médico, uma pessoa para estar podendo conversar se você tem a possibilidade de estar usando ou não. A quantidade de cafeína do matcha é muito grande. Então, 1 grama tem aproximadamente a mesma quantidade que tem no café expresso. Então, você precisa prestar atenção na quantidade de cafeína. Então, ver se você pode estar tomando ou não. Aí, como é que nós fazemos, então, o consumo do matcha, né? O consumo diário, ele é de 2 a 3 xícaras de chá. Além dele ser consumido também na forma dos chás, de shakes, de sucos, né? Ele é muito utilizado quando se faz bolos, preparação então de pães, preparação, então tem vários onde você pode utilizar ele na culinária. Ele tem um pouquinho de um sabor amargo, um pouquinho mais intenso, mas ele é bem gostoso. Então aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer o matcha. O matcha, como eu já falei, ele é um pó. Aqui eu tenho uma água quente e o que eu vou colocar nessa água quente? Meia colher de chá do matcha, do pozinho. Como ele, para ser utilizado, precisa ser batido, nós pegamos então o nosso mixerzinho e nós vamos bater o matcha. O que é interessante nele é quando ele faz uma espuma. Então, esse é um método de extração para ser feito, então, o matcha. Aqui está, então, o matcha. Ele é lindo assim, desse jeito, com a espuma. Aí, você quer fazer, por exemplo, um suco
detox. Então você usa a quantidade de água. Aqui eu usei 100 ml para meia colher de chá do matcha, né? Aí nós esprememos um limão nesse suco. O limão, ele também é anti-inflamatório, né? Tem propriedades anti-inflamatórias. E você pode estar utilizando aqui adoçante, se você achar que o gosto dele não é muito bom. Aqui eu fiz um torrãozinho, então, de açúcar. Aí você pode estar utilizando o torrãozinho dentro, que eu não aconselho, né? Mas digamos que você não goste do gosto, né? Pode estar utilizando até uma canela aqui também, para amenizar o gosto e tomar, então, o matcha na forma de chá. Aqui, aí é o suco detox, né? E outra forma que nós podemos também tomar, utilizar o matcha, é fazendo, usando o nosso... Ele é um aparelho para aerar o leite. É o aerotino. Bom, aqui eu já aqueci o leite e eu vou colocar então o matcha aqui dentro e também fazer o mesmo processo que a gente usa. Você pode colocar aqui dentro, não tem problema nenhum. Tem que fazer o processo do aerotino. Bom, aí outra forma de também podemos estar utilizando, né, o nosso matcha, né? Você veja, ele é excelente dentro da culinária. Você pode estar utilizando ele em vários, né, pratos e tudo mais. Existe um café do Starbucks que é bem conhecido, ele é bem famoso, que chama o Starbucks Matcha Green Tea Latte. Então, o que vai nesse café, que não é um café, ele é um chá, né, que é um chá com o matcha, vai o gelo, ele vai meia xicrinha de leite, meia colher de baunilha, uma colher de sopa de açúcar, 2 colheres de chá de matcha, bate tudo isso no liquidificador ou no mix, você vai colocar num copo e vai colocar um chantilly por cima. E ele fica delicioso. Esse é um chá que ele é do Starbucks, como ele está aqui apresentado. Nós conseguimos então essa receita do Starbucks Matcha Green Tea Latte. Ele é misturado com o leite. Então, a outra forma de nós podemos estar fazendo o matcha latte é utilizando então o aparelhinho aerotino. Aí você faz aqui, a medida é 1 colher de chá de matcha em pó e 1 xícara de leite, e daí você pode estar colocando aqui o adoçante. Então, ele fica dessa forma, o matcha latte. Aqui deu 1 xícara bem certinho. Aí, se você quiser adoçar, você pode adoçar também, ele fica muito gostoso. Vocês não imaginam, e a concentração da cafeína é praticamente a mesma como se fosse um café com o leite. Só que o matcha, ele tem um efeito relaxante. Então, além de você ter o efeito da cafeína, você vai se sentir muito bem utilizando o matcha latte. Então, ele vai te dar assim uma leveza, você vai se sentir bem, vai se sentir ótimo. E como nós já demos todas as dicas e sempre nós agradecemos a você que é inscrita, que confia no nosso trabalho, no nosso propósito, né? Nós fazemos sempre um sorteio de agradecimento. Então, nós vamos fazer o sorteio hoje. Nós vamos sortear uma caneca. É linda essa caneca aqui, gente. Ela é muito bonita. É uma caneca de cerâmica para você fazer o teu chá, o teu matcha latte. Você coloca dentro, tem a tampinha, né? E vamos ver para quem que vai. A minha editora vai me ajudar. E vamos ver para quem vai esse lindo presente para você lembrar sempre do Tea and Bible. Linda Mir no Canadá. Linda Mir,
você ganhou. Só que eu vou sortear outra pessoa, porque, né, pela dificuldade que a gente vai ter de te mandar o presente. Então, fica o meu beijo para você. Você foi a ganhadora. Eu vou te mandar outro presente. E aí nós vamos fazer um novo sorteio. E vamos ver quem que foi a sorteada. Soraya de Guaratuba. Soraya, um beijo para você. Que legal, muito obrigada. Então essa daqui é a tua canequinha. E nós vamos sortear. O pessoal de Guaratuba tem sorte, gente. Eu não acredito. O pessoal de Guaratuba tá com sorte. Nós vamos sortear aqui uma outra, que é essa daqui, que elas são lindas, gente. Então, a minha auxiliar, olha, vamos ver para quem vai a canequinha. Irene Umbria. Irene, um beijo para você, que Deus abençoe. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado, né, do que a gente conversou hoje. Eu espero que vocês façam realmente o matcha, porque ele tem muitos benefícios para a saúde. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar ali nos comentários, comentar. Eu quero que, se você não é inscrita, você se inscreva, que se você gostou, dê o seu like, que você compartilhe com as amigas e que você comente, coloque ali o que você gostaria que nós estivéssemos trazendo e falando, para cada vez estar falando sobre coisas que estejam assim, que sejam agradáveis a você, aquilo que você deseja e que você gostaria que nós estivéssemos aqui falando. Desejo uma excelente semana para você, para a tua família, e até o nosso próximo Team Bye. Beijo, até!